Fala galera do Giants Brasil, beleza? E aí, como vocês estão? Mais uma terça-feira, um papo de gigantes ao vivo aí com a galera. E hoje, comigo aqui está o Lennon Guidolini. E aí, meu caro, meu fiel escudeiro, beleza, cara? Beleza, galera. Como é que vocês estão? Vamos para mais um aqui falar um pouco de defesa. E aí, aproveitando, falando de defesa, né, Lennon? O Renatão daqui a pouco tá chegando aí. É, Ele teve um pequeno problema técnico no microfone dele, ele tá arrumando e daqui a pouco ele chega aqui para participar com a gente do Papo de Gigantes. E antes da gente começar a falar de defesa, gostaria de trazer um rumor aqui. Como sempre, a gente gosta de falar um pouco da NFL antes de entrar efetivamente no assunto New York Giants. Hoje saiu um pequeno rumor, Leno, eu caí para trás na hora que eu vi esse rumor, de que o Dallas Cowboys estaria disposto a dar um contrato de 5 anos e 175 milhões para o Dak Prescott, cara. Meu, fala, Lamentável, né, pode ser cara? isso? Mano, não tenho o que dizer, Lennon. É bizarro. Bizarro, né, cara? É simplesmente inacreditável uma franquia pagar isso tudo para um quarterback igual ele. Mas ele foi rejeitando, caíram no plano dele. O Jerry Jones, acredito que não tem perspectiva nenhuma de fazer o contrário. Então acabou que ele vai entrar no jogo dele e vai pagar. Vamos ver. Cara, assim, eu achei absurdo o que foi. O que está sendo veiculado aí, o que está sendo ventilado aí, porque, honestamente, olha, ele não é nem o melhor quarterback da divisão, cara. Não, Eu, não é não. Vamos ver o contrato, né? Talvez paguem ele muito agora no início e depois já corte o garantido. Tem que ver o contrato especificamente como é que vai acontecer. Mas é triste mesmo, é o que a gente falou, não é um cara que representa esse valor, não. teoricamente, ele teria um contrato de 175 milhões, total, né? Sem os detalhes ainda, mas 106 seria garantido. Independente, cara. 106 garantido dá 20 milhões, 21 e 200 garantido por ano dos 5 anos de contrato que Doideira, ele né? tem. Maluquice total. E aí, Renatão? Caraca, arrumei a parada aqui, bicho. Galera, Conseguiu? consegui. O meu computador deu um junk aqui em mim e, cara, tava foda consertar aqui, mas arrumei. E só pra falar que, meu, se pagarem isso no deck, Mahomes vai conseguir uns 250 milhões fácil. O Mahomes ergueu um estádio fácil. Com certeza. Ele tá rindo agora em casa, se isso realmente se concretizar. Não, teve um meme que eu vi que era assim, né? Tipo, o deck dando uma risadona falando assim, sou o melhor quarterback da liga. Aí, tipo, apareceu o Mahomes, você não é. Aí falava assim, eu sou o melhor da conferência. Aí não lembro quem que aparecia, se era o Rodgers. Eu sei que aparecia outro cara e falava assim, eu acho que não. Aí ele falava assim, eu sou o melhor da divisão. Aí mostrava o Carson Wentz. Não, sou o melhor de Dallas, pelo menos. Aí colocava um Ed Dalton. Ah, você tá de brincadeira, né? Tipo, se Sensacional. bobear, se bobear, ele não é o melhor de Dallas, mas ele é o cara que, mano, pode ganhar 175 milhões por ano Cara, por um contrato isso que é maluco dos dinheiro Cowboys. pra jogar fora, né? Pelo amor de Deus. Sim, e assim, por mais que a liga aumente o salary cap todos os anos, cara, não é um. Putz, é muito dinheiro por ele. É um dinheiro assim, extremamente absurdo por um jogador que não. Que assim, primeira temporada dele, ele não lançava bola, ele entregava pro Elliott correr. Então, para um cara que faz isso, que simplesmente entrega a bola para um corredor, velho, com todo respeito, não vale. Não vale o que querem pagar por ele. Vale nada. Mas, caras, agora que eu consegui aqui arrumar o microfone, vocês estão conseguindo me escutar e a voz tá tranquila? Sim, Sim, perfeito. senhor, perfeita. Então, vamos ver se o Dart assume, né? Já já aparece aqui. Daqui a pouco ele vem. Mas,
Só para lembrar aí a galera, então, sigam a gente no twitch.tv/GiantsBrasil. A gente já tá passando algumas transmissões especiais aí toda sexta-feira. A gente tá com o especial Super Bowl. A gente já passou o jogo contra os Broncos, já passou o jogo contra os Bills e agora tem os nossos fregueses aí nas próximas 2 sexta-feiras, que são os jogos contra os Patriots. Então, se você tem algum amigo aí que torce pro Patriots, chama ele pra assistir com a gente, chama ele aí pra curtir um joguinho bacana com a gente sexta-feira, 8h30. Lembrar vocês também que a gente vai fazer essa transição aos poucos do YouTube pro Twitch TV nas terças-feiras pra gente gravar nosso Papo de Gigantes lá. Então entrem, participem, façam suas perguntas, sigam a gente, chamam os amigos. E se você for assinante da Amazon Prime, você pode se tornar gratuitamente um Twitch Prime, que é só vincular a conta, e você pode se inscrever no canal ajudando a gente sem gastar nada, porque quem é Twitch Prime tem direito a uma assinatura por mês gratuitamente. Eu não vou ensinar aqui passo a passo porque é um pouco longo, mas não tem segredo nenhum. Se você entrar no giantsbrasil.com.br/prime ou digitar lá no chatzinho do Twitch TV !Prime, a gente passa para vocês um tutorial passo a passo. É bem bacaninha, é super rápido, coisa de 3 minutos você já vai conseguir vincular e se inscrever no canal. A gente já tem alguns inscritos ajudando a gente. Além, claro, né, que você tem aí acesso a filmes, séries, desconto, livro de graça, entrega gratuita, tem uma porrada de coisa aí da Amazon. Você ajuda a gente e ainda participa de sorteio, pode juntar ponto em dobro aí no canal para conseguir alguns benefícios e recompensas que a gente tem exclusivos para Twitch TV, pode conseguir a assinatura do site de graça só assistindo a gente, participando no chat. Então, segue a gente lá, muito bacana. Se você tiver alguma dúvida é só chamar a gente. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos agitar lá no Twitch TV, que tá bem legal. E sexta-feira agora, Patriots, hein? Vamos matar a saudade. Pegar aí, ver o nosso catch aí do David Tyree. O mágico. Nossa, aquele catch foi sensacional, hein? Vamos que vamos. E eu acho que é isso. Acho que quem não segue a gente, corre lá. Se você pode ajudar a gente com a Amazon Prime também, eu super agradeço de coração. Tem vários benefícios. Digita lá !Prime que você vai saber tudo direitinho. Beleza? E Thiagão, tem mais alguma novidade da liga ou a gente pode tocar pro assunto do Giants? Cara, graças ao coronavírus não tem o que falar da liga. A não ser que a gente fique falando da briga Gisele Bündchen e Tom Brady que saiu nas tititi aqui dos Estados Unidos. Não tem o que falar, cara. Tipo, o coronavírus ajudou a não ter notícia. Então vamos falar de Giants. Para quem por algum motivo não escutou, não acompanhou a nossa gravação aqui na semana passada, a gente falou qual vai ser o nosso possível ataque durante a temporada. A gente meio que debateu aqui quem fica, quem sai, quem deveria ser cortado, quem deveria ficar, qual posição vai jogar. E hoje a gente vai continuar esse papo, só que hoje a gente vai falar da defesa. Exclusivamente da defesa. Então, se por algum motivo você não escutou, tem lá nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, tem lá no YouTube também, tem aqui no Twitch para quem quiser ver também. Então, depois você corre lá e escuta ou assiste, mas hoje a gente vai falar de defesa, né? E a defesa é o que a gente mais espera que tenha algum impacto positivo essa temporada, né? Porque a gente já tá sofrendo aí faz um tempinho, a gente tem alguns flashes de coisas boas que acontecem durante a temporada, mas aí vem o balde de água fria de novo. Vamos falar de defesa, né? O que vocês acham que é a maior necessidade da nossa defesa, que a gente realmente precisa entrar em 2020 com isso arrumado, ou senão a gente vai sofrer muito nos jogos de divisão e nos jogos da temporada? Renatão, eu acho que ainda tá faltando buscar aquele pass rusher, cara. Por mais que a gente tenha aqui, Lorenzo Carter, Ximenez, o próprio Lawrence pode não ser um pass rusher, mas um cara que pode até pressionar um quarterback, e às vezes ainda tá faltando aquele jogador que vai realmente botar um medo
no quarterback adversário. Aquele jogador que ele vai estar em campo o tempo todo e o tempo todo ele vai para pressão, ele vai para o sec. Não foi endereçado, obviamente, no draft, como todo mundo já sabe. A gente esperava muito o Isaiah Simon, que poderia suprir essa necessidade, poderia cumprir esse papel. Mas optamos acertadamente, na minha opinião, pelo Andrew Thomas. Cada semana que passa eu começo a pensar mais o Andrew Thomas no time e eu começo a ficar mais feliz com a escolha dos Giants. Mas eu ainda fico pensando no pass rusher. Eu não escondo de ninguém que eu sou muito a favor de ter um jogador experiente nessa posição. Paga-se. Vamos economizar cap para investir no jogador dessa posição, entendeu? E eu ainda, óbvio, sonho que os Giants vá buscar um cara experiente. Ou que pelo menos tudo der certo pro Marcus Golden voltar. Já que tem aquela tag que foi colocada nele. E falando assim, pensando exclusivamente de defesa, Renato, começando aqui a falar, gostaria de falar da DL primeiro. Hoje, o Luiz, que participou semana passada, hoje ele teve um compromisso, não vai poder vir aqui na transmissão, ele até comentou com a gente, falou assim, pra mim a DL, os jogadores de DL seriam Leonard Williams, o Tomlinson, BJ Hill, Dexter Lawrence, Chris Slayton e Austin Johnson. E aí a nossa defesa teria 3 desses 6 jogadores aí pra escolher. Eu não sei o Lennon, mas eu iria de Lawrence, o Dexter Lawrence, o Leonard Williams, já que a gente tá pagando 16 milhões pra esse cara. Tem que colocar ele pra jogar. Não, tem que jogar. Puta, tô com estiramento, não interessa, vai jogar, cara, vai jogar. Ele e o Tomlinson. Hoje, assim, começaria a montar a defesa com esses 3. Né? Eu não sei se o Lennon tem uma opinião diferente disso, mas... Ou você... Foi buscar aí o Rappi e o iFood que chegar na casa dele. Não vi. Daqui a pouco então, Renato. Mas assim, tá cara, bom, eu concordo com você. E também concordo assim com o Luiz, né? A gente tem aqui a DL que o Luiz montou. Eu acredito que, assim, tem 4 nomes que com certeza vão estar no elenco, que é o Leonard Williams, o Dalvin Thompson, BJ Hill e o Dexter Lawrence. Eu acho que assim, esses 4 jogadores já têm um lugar garantido, né? São jogadores que o Dexter Lawrence se destacou bastante, o BJ Hill também apareceu, o Dalvin Thompson também foi uma surpresa bem agradável. O Leonard Williams, assim, ele não tá agregando ao time aquilo que ele deveria agregar, porque a gente, né, tá pagando muito para ele. Eu não acho que ele é um jogador assim excepcional, mas já que tá pagando, vai jogar. Então ele tem que estar nessa relação. O Chris Slayton e o Austin Johnson são nomes que sim, fazem sentido aparecer também na DL, mas são nomes assim que não é que podem ser trocados, mas é que podem aparecer menos, né, na temporada, e se fossem trocados por algum outro jogador, não, como que eu posso dizer, não impactaria tanto, né? Mas eu tô muito ansioso e muito interessado de como vai ser a temporada do Dexter Lawrence, porque ele foi muito bem ano passado, ele se mostrou um baita jogador e eu tô esperando coisas boas dele, cara. Eu acho que esse ano ele e o Dalvin Thompson vão ter um ano muito bom, vão ajudar a gente, e eu acho que tem tudo pra deixar a nossa DL mais forte do que o ano anterior, né? Sim, até o Lawrence ano passado ele foi um dos melhores da liga na posição. Claro, não vou falar que foi o melhor da liga na defesa, né? Óbvio, a posição dele não é de tanto destaque assim. É um cara que para a corrida, é o cara que tenta tenta abrir um espaço para um linebacker que vem de trás para fazer um tackle num quarterback, alguma coisa do tipo. Ele é o cara que fica ali no meio da linha, literalmente,
empurrando o guard, o tackle contra o quarterback dele, dando menos espaço para o quarterback se movimentar e menos tempo para ele pensar. Mesmo estando nessa posição da linha, foi um cara que jogou muito, muito bem ano passado. Tanto que a defesa dos Giants é top 5 em jardas médias cedidas, tá? E ele é parte dessa linha desde o começo da temporada. Então, eu acho que ele sim agrega muito mais do que o Leonard Williams, porque o Leonard Williams é um bom jogador. A gente não discute a qualidade dele. O que a gente discute foi o negócio que foi feito e foi a posição que trouxeram. Desde o ano passado a gente estava reclamando, né? Que é o distanciamento social, que o Giants é um time visionário, já tinha distanciamento social, né, entre o tight end e o linebacker, desde 2019, nem tinha coronavírus ainda, mas existia o distanciamento social e ele ajudou a melhorar um pouco a defesa contra o jogo corrido? Sim, muito pouco. Não é que o time era top 20 e virou top 5. O time já era top 5 e ficou no top 5. Tipo, manteve o que tinha. Então, isso que eu acho que o Leonard Williams deveria agregar mais ainda pro nosso time, não está e não agregou ano passado. Então, essa é a minha pirraça com ele. Não é com o jogador. Podia ser qualquer outro. Mas do jeito que foi feita a transação, pra mim foi ruim. O Lennon que tá de volta aqui, eu não sei se ele vai concordar com a nossa. Atendi o que vocês estavam falando. A gente falou da DL, do Leonard Williams, o Tomlinson e o Dexter Lawrence, os três titulares da defesa 3-4 nosso. Os três Sim. titulares da DL, né? Sim. O Lennon. Também acho que vai ficar eles. Como você acha que vai ser a nossa DL? Com BJ Hill, Chris Layton, Austin Johnson. Eu acho que fica pelo menos uns 6 aí no elenco final, mas os titulares são o Leonard Williams, o Tomlinson ficou no teco, e por fora de DE/DT fica o Dex Lawrence também. Aí BG Hill, pra mim, um dos que melhores jogaram no passado, fez até função de pressionar quarterback muito bem, muito melhor que o Williams e o Lawrence, por exemplo. Ele com certeza tem vaga nesse time tranquilo. Aí o resto acho que vai depender mais do Judge, como é que ele vai definir essa defesa. E nosso coordenador, por exemplo, você vai querer que coloque situações. Tem se falado tanto em blitz, por exemplo. Aí se o caso for acontecer de blitz e a gente não tem um pass rush tão forte, os Eds, aliás, ele vai precisar de mais nose tackles. Aí, por exemplo, caras como o Chris Layton, aquele que a gente trouxe do Tennessee, é o Austin Johnson, tem mais jogo, ganhou mais força também. Então esses caras aí estão concorrendo diretamente. Eu queria ver o McIntosh, a gente já falou muito dele já anteriormente, na época do draft. Ele é um cara que ele tem uma técnica de pass rush muito bem já apurada. Só que ele era lesões, questionaram muito a vontade dele de jogar. A forma física dele não era da melhor quando ele chegou no draft. Aí acabou caindo muito. Eu queria muito ver esse cara jogar. Ele veio lesionado, operou, perdeu a temporada todinha que ele entrou. Ano passado ele jogou alguns jogos, mas ele continua aí special, não fica no banco do banco. E é um jogador que eu concordo com você. Às vezes que eu vi ele em campo, às vezes que eu lembro dele em campo, ele fez boas coisas, teve boas participações no time. E o ruim pra ele, não pra gente, é que, cara, se ele for cortado hoje é $160 mil só de dead cap, né? É basicamente nada praticamente. Então, sei lá, né? Um cara que corre um sério risco de corte mesmo, né? Dependendo. Com certeza. De seguir. Pode falar. Pode terminar o raciocínio. Não, eu ia só falar, terminar a nossa defesa aqui, falar que a gente ficou aqui em quinto lugar contra o jogo corrido empatado, quer ver? Perdi. Ih, Renato, pode falar que eu perdi aqui. Não, eu ia só comentar que a gente tava falando do Dexter antes do Lennon entrar. E assim, ele teve uma temporada muito boa. Jogou os 16 jogos, então ele mostrou que
que é um jogador que tem durabilidade, consegue fazer pressão no QB, consegue dar QB hit, consegue sacar, consegue dar tackle. Então, assim, ele é um jogador que ele consegue ajudar a defesa em vários pontos, né? E isso que alavancou ainda mais a temporada dele. E como o Leno falou, o BJ Hill jogou muito bem, ele jogou muito bem, o Dalvin Thompson também jogou muito bem. Então, assim, esses 4 nomes, igual a gente comentou, são nomes que com certeza vão aparecer constantemente, né? Eu também acho que a gente vai de 5, 6 jogadores. Os próximos 2, assim, jogadores, um pouco de interrogação, assim, em quem realmente vai ser, quem realmente vai ficar. Acho que vai depender muito do training camp em si, porque o Joe Judge já deixou claro que ninguém está garantido na visão dele, que todo mundo vai ter que disputar e conseguir lugar no time, então vamos ver. Mas eu acho que da DL eu espero coisas boas esse ano. Eu tô esperançoso. Sim, eu achei aqui estatística, o top 5, que na verdade é um top 6, porque no quarto lugar tem empatado Bears, Giants e Raiders. Jets foi o melhor, depois Buccaneers, Steelers, e aí vem o quarto lugar com 3 empates, né? Bears, Giants e Raiders. Mas de todos esses 6 times, os Giants foi o que mais sofreu contra os adversários, porque eles tentaram mais contra os Giants a corrida do que contra qualquer outro time ali nesse top 5 aqui. Pra você ter ideia, tentaram 469 vezes contra os Giants. Contra os Buccaneers, tentaram 362 corridas só. É porque Então, a defesa é um. Pode falar, termina aí que depois eu comento isso aí. então assim, apesar da gente olhar aqui no jardas terrestres cedidas ter sido 1.800, mas gente, nós tivemos mais de 100 tentativas contra a nossa defesa, comparando com o Tampa. E, cara, 700 jardas a mais em 100 tentativas. Então, dá 7 jardas, dá menos de 7 jardas por tentativa, então. Eu gosto da nossa DL. Eu sinceramente gosto, porque ressalta nomes que façam pular os olhos. E ainda tem a questão do Leonard Williams, que foi vista com maus olhos pelos torcedores, inclusive por mim, por via trade. Mas tirando isso daí, a defesa é um sistema vivo e principalmente que ataque influencia defesa e defesa influencia ataque. A gente tem a nossa DL com nossos ULBs, que são os EDs. Quando você está na formação 3-4, quem vai segurar a OL para dentro e permitir o gap externo dos EDs é a DL. E nossa DL, contra o jogo corrido, fazia bem a função dela e fazia bem também essa questão de prender a linha. O problema é que a gente não tinha boas atuações do Ed para pular os olhos. Mas eu acho que a partir do momento que acertar esse equilíbrio, você começar a ter resultados em sacks, pelos Eds, você vai com certeza começar a olhar para a DL e ver, vai permitir que a DL avance mais, que a DL vá para cima do quarterback em determinadas situações. Então esse organismo vivo é muito presente na nossa defesa. E isso por quê? E isso foi que caiu nos olhos de todo adversário que a gente teve ano passado. Todo mundo via que a gente não tinha linebacker. Quando aparecia um, o cara se machucava e saía. Isso aí foi permitindo passes curtos. Aí é por cima da DL. Vamos fazer 2 corridas aqui, pressionar a DL, ficar fechada e depois a gente manda um passe por cima. E foi acontecendo isso. Aí eles forçaram o tempo todo a corrida contra a gente, que sabia que quando viesse o passe ia passar. A gente não tinha secundária. Nossos linebackers estavam com problemas de lesões e isso aí fatalmente ocorreu num plano tático que todo mundo jogava contra a gente. Absurdo. Tanto que, assim, já que você falou de passe, de linebacker, de tudo, e aí, quem seriam os titulares hoje com o que a gente tem no elenco aqui, né? Continuando a lista que o Luizão montou aqui pra gente, vamos falar de inside linebacker primeiro. Hoje nós teríamos o Blake Martinez, o Ryan Connelly, o Tay Crowder e o TJ Brunson. Pelo que tem... Tem o Maio também. O David Mayo. Tem o Mayo. É que o Mayo o Luiz colocou como outside. Ele elencou como outside, mas pode... inside. Mas pode incluir aí no inside. Cara, o Blake Martinez é titular. Isso é a única coisa que eu... Não,
Eu acho que eu falo assim, se você pegar essa lista de 4 jogadores que você falou, 2 deles é praticamente nulo, né? Que é o Ty Crowder e o T.J. Brunson. Sim. Então, assim, se você for ver inside linebacker, a gente tem 2, que é o Blake Martinez, que chegou esse ano, e o Ryan Connelly, né? E o Martinez é titular absoluto, Ah, visto o que isso. ele fez ano passado, né? Eu acho que assim, se ele não for titular, pelo amor de Deus, né? Não tem Não. como. Ele já ganhou a vaga dele. Para mim, a última vaga aí entre os dois insides fica entre o David Mayo e o Connelly. Se o Connelly voltar bem, eu acho que a vaga é dele. Tranquilamente, jogou muito melhor, teve uma constância muito melhor. Agora, que a lesão dele foi grave. Então, não sei como é que ele vai voltar agora, mas dependendo do que ele voltar, a vaga é dele. Mas senão, o David assume tranquilamente esse papel. Não sei, a gente trouxe muito undraft, né? O TG Brunson, o Tyler Crowder. Não sei como esses caras vão receber a responsabilidade agora. Mas por enquanto, para mim, tá bem claro que a disputa fica só para uma vaga e fica o David Mayo e o Connelly disputando. Sim, pra vocês terem ideia, o Blake Martinez, ano passado, ele foi no combinado o segundo jogador da liga, com 155 tackles, 97 solo e 58 assistidos. Então é um jogador que ele vai ajudar bastante contra o jogo corrido também e contra esse passe, né? Porque, pelo amor de Deus. O negócio é. O Blake, a crítica de todo mundo dele foi que ele não sabia fazer a cobertura por passe, né? Aí todo mundo gastou a contratação e o valor que a gente pagou foi muito perto do Joey, que foi pro Jacksonville, que era do Browns, de linebacker. Então, todo mundo sofreu muito por causa disso. Vamos ver como é que vai ser usado, né? Como é que vai rotacionar isso. O Judge falou muito daquela questão de cada um tem sua função a desempenhar. Vamos ver como é que eles vão trabalhar essa questão. Eu tô curioso para ver. Espero que o Martinez pelo menos aí pare o jogo corrido e vamos ver quanto passa, como é que vai ser feito. O Martinez é uma máquina de tackle, né? Sim. Para fantasy, galera, pode draftar. Pra fantasy, Não tem problema. Agora, no esquema normal, os passes sofrem. se você tá preocupado com o seu fantasy, manda bala. Drafta ele aí que você vai fazer uns 8, 10 pontos fácil por partida. Pra você ter ideia, ó, passes deflected, passe desviado, né? Que é a estatística. Ele teve 3 ano passado. 3. Ele respeita o distanciamento social, Blake Martinez, quando o assunto é passe. E aí, Igor? E você, cara? O que acha aí? Olha, eu acho que a gente tem um problema nessa posição aí, sinceramente. A gente falou tanto sobre endereçar ela de alguma forma. Problemão. A gente endereçou com o Blake Martinez, que acho que no consenso geral era o pior dos 3 disponíveis na Free Agents. Agora a gente tem um Connelly voltando de uma. Acho que foi a ACL, não foi? Acho que foi a ACL. Foi. Foi a ACL, porque é uma lesão. Hoje em dia nem é mais tão grave na NFL, ela virou até uma lesão comum, o pessoal costuma voltar bem, mas ainda é uma lesão grave. E tirando isso, tem 2 caras que vieram no fim do draft, alguns undrafted, e só Deus sabe quem é que vai fazer o roster desses aí. O pessoal elogiou, falou que são jogadores decentes, mas sinceramente, eu tô apostando em Blake Martinez, Connelly e o meio de rotação ali. É que sabe o que eu acho? O problema que sobrou pra defesa foi pagar muito no Williams. Pode parecer só pegação no pé do cara, né? Mas você pagar 16 milhões nesse cara, você reduz muito o salary cap que nós temos disponível. Então aí o que sobrou pro time? Cara, sobrou ir atrás de jogador desconhecido, basicamente, ou undraft, ou muito alto na posição do draft, pra trazer alguém pra compor elenco. Literalmente compor elenco. Hoje a gente tem um cap space de 16 milhões, sendo que ali pra posição do Leonardo Williams a gente tá gastando mais 16. Então, nessa brincadeira são 30 e... É 16,9, são 33 milhões quase. Que teria de cap disponível. Então daria pra trazer uns 2 ou 3 jogadores ali de 5, 6 milhões que
agregar muito mais que essa garotada aí de 600 mil dólares que ninguém tem ideia do que vai entregar esse ano, né? Mas Faltou mesmo, faltou o draft, faltou contratação com essa posição, ficamos carentes. Tipo assim, a inside linebacker, cara, é um pouco injusto, porque não é uma posição tão valorizada. Assim, você tem a gente já conversou, tem as exceções, Bob Wagner, caras que ganham muito. O Mosley, por exemplo, foi pro Jets, mas não é o padrão. Esse aí Porque, foi bem absurdo. porque é mais fácil de achar. Aí, acaba que os times acabam desvalorizando a posição e não fazem da maneira correta. Tipo assim, é um problema. Eu acho que entre Ed e eles o Ed é prioridade, mas eu acho que tem como contornar isso aí, dependendo de como o Conley voltar. E tem o Dominique que veio também. Tá todo mundo esperando coisas, pelo menos aí o basicão dele. Nosso problema mesmo vai ser na situação de passes, que é o que a gente vai tomar nas costas bonita aí com esses linebacks. Então, pelo que eu vi, pela infinita quantidade de secundária, de DB, eu acho que ele vai tentar fazer essa cobertura de passe através de múltiplos defensores, que não sejam linebacks. Então vamos ver como é que vai ser. O Judge vai montar isso daí. Realmente está longe do ideal, não são bons nomes, não esperem atuações milagrosas deles nas posições que eu acho que não vai acontecer. Minha melhor esperança é o Conley, que eu tenho certeza que ele vai ser melhor do que o Martinez, tanto em passe quanto corrida. Ah, sim. Isso eu não duvido. Sobre a defesa em si, eu acho que o fator vai ser isso aí mesmo. Tipo, a gente vai usar composições com muitos DBs dentro de campo. Muitos DBs. E o Judge falou hoje que a nossa defesa vai ter bastante aspecto da defesa que o... Meu Deus, como é que é o nome dele? Graham. É Graham? Acho que é assim. Não sei como é que é. Patrick Graham. É, Graham. Ele falou que ele vai rodar uma defesa bem parecida com o que ele rodava nos Dolphins. E os Dolphins usavam muitos DBs, usavam muitos cover 3. Então, tipo, se você olhar a defesa dos Dolphins ano passado, não era uma defesa talentosa, mas os caras jogavam com vontade. Eles tomavam ponto porque os jogadores eram ruins, mas, pô, você vai ver que eles eram bem treinados, pelo menos, sabe? Os nossos jogadores, na teoria, hoje em dia, são melhores do que o deles ano passado. Pode-se ter esperança, talvez. Sim. E aqui no chat, o Varefort, perdão, ele fala Connolly, Martins e Mayo. Seriam os três escolhidos para ser ILB, na opinião dele. Indo para a parte de... Fala, Renatão. Não, vocês comentaram de outside linebacker? Estaremos iniciando neste exato momento. Não, porque eu fui pegar uma cervejinha aqui e eu perdi um pouquinho da conversa. Mas... A gente só estava terminando o ILB. Não, porque assim, a gente já falou dos principais nomes, lógico, de outside linebacker, só que um nome que eu sinceramente não conhecia, conheci depois do draft, e eu vi muita gente falando bem, é o Carter Coughlin, né? E assim, o Luiz, que colocou uma relação aqui do elenco dele, ele colocou o Carter Coughlin como um outside linebacker, né? Vocês acham que no caso ele e o Cam Brown, né, que chegaram esse ano, eles vão conseguir ter algum impacto na posição em campo ou não? Eles vão estar lá só para compor elenco e pegar experiência mesmo? Cara, acho que mais pra compor elenco, até pela posição que eles chegaram, entendeu? Tudo round 7, round 6. Rapaz, eu tô apostando que se ficar isso aí que tá agora e não trazer nenhum nome, capaz dele causar aí um impactozinho sim, cara. Eu acho que eles vão rotacionar com força. Hoje a gente tem... Você quer falar, Thiago, quem são os jogadores? Deixa eu pegar aqui a lista de outside linebacker. Lorenzo Carter, Oshane Ximenez, ou Ximenez, Kyler Fackrell, Cam Brown e Carter Coughlin. Isso aí. Aí, com certeza, botando peso na balança do que já foi feito no passado,
Acho que cairia como titular o Lorenzen Carter, que ele é um pouquinho mais evoluído que o Ximenes, tem mais experiência. E ficaria o Fackrell lá, o Kylo, que veio de Green Bay, disputando com o Ximenes. Hoje eu não sei dizer, porque eu não vi treinamento, quem assumiria a posição de fato. Mas o Ximenes tem fortes alternativas não, fortes indícios aí de que pode ser titular sim. Agora, depois desses 3 aí, se a gente não trazer ninguém que deveria, nem que seja um veterano aí de 3, 4 milhões, um Suggs da vida que vai ensinar esses meninos a fazer alguma coisa, o Carter Clone tem fortes chances de assumir essa posição aí. Porque o Carter, eu escutei, eu li muita coisa boa dele. Que apesar dele ter chegado no final do draft, ele tem um potencial, um teto de crescimento muito grande. Eu, sinceramente, não acompanhava ele, não conhecia ele, mas depois das coisas que eu li, eu fiquei até um pouquinho esperançoso, assim, dele conseguir impactar alguma coisa em campo. Olha, eu sinceramente espero que... Não, a minha esperança, vamos lá. O Lorenzo Carter, eu queria muito que ele virasse insider linebacker. Eu não sei porque, eu tenho um feeling que ele daria um ótimo insider. E eu acho que o O'Shane é melhor que ele. Tipo, os dois disputando posição, se o O'Shane tiver mais snaps, ele vai ter mais impacto no jogo. Pelo menos foi o que ele mostrou nesse primeiro ano. O Carter já tá, acho que vai pro terceiro. Ele até agora não mostrou nada pra gente, assim, por assim dizer, tipo, bem pouco. E ele foi em terceira rodada, é relativamente alto, já teve bastante tempo pra aprender na NFL. Não sei se a gente pode esperar mais muita coisa dele. Eu sei que a nossa defesa não era boa, mas ele já era pra ter mostrado um pouco mais. Vamos ver se o Judge consegue melhorar isso. Agora, sobre o resto, cara, se existir a possibilidade do Golden realmente vir, que essa possibilidade ainda existe, né? O Jazz tem até junho, acho que é junho ou julho. Se ele não assinar com ninguém, ele vai ter contrato com o Giants ativo. E se isso acontecer, ficaria ele com o Fackrell. Eles provavelmente seriam nossos titulares e o O'Shane e o resto dividindo o snap. Se ele não vier, o Fackrell com certeza vai ser o principal. Pelo menos deve começar a temporada assim. E aí a gente vai ver se algum dos outros nomes desaponta e vira alguma coisa. Mas, sinceramente, eu não tenho tanta esperança. Acho que ele volta sim, tô sentindo. Mas a minha grande esperança mesmo é o O'Shane. Eu realmente gosto dele, cara. Eu acho que ele tem tipo, um potencial absurdo. Teto ele tem mais mesmo, porque chegou mais faz pouco tempo, tem aquele mais corpo de OLB mesmo, que é mais forte. O Carter é magrelo e alto. Aí talvez o que você tinha falado de virar inside talvez dê certo, principalmente contra o passe, que ele tem velocidade para acompanhar os caras. Sim, foi exatamente por isso. Ele já teve alguns lances, e teve lance nos college, e teve lance na NFL, que ele é, tipo, bem rápido. Vezes que ele foi como Ed e voltou pro passe, e ele foi, tipo, mais rápido do que a maioria dos nossos DBs, por exemplo, sabe? Então eu acho que ele seria muito bom marcando passe. Mas não sei se ele também estaria disposto a isso, se o time veria isso e tudo mais. Vocês falaram do Ximenes. O Ximenes é um jogador extremamente inteligente. As poucas vezes que ele entrou em campo ano passado, ele sempre entrava com uma função específica dentro daquela situação de jogo, que era pressionar o quarterback adversário. Pra você ter ideia, ele jogou 512 snaps ano passado. Ele foi titular em 2 jogos só. Ele conseguiu 4 sacks e meio, 25 tackles. Por quê? Porque não era um cara que estava toda hora no campo. Era um cara de situação de terceira descida, era um cara de... quando o outro time ia para uma quarta descida, desesperado. E ele sempre entrava muito bem. Ele tem uma noção de posicionamento no campo muito boa, muito, muito interessante a do Ximenes. Por isso que pra mim... Oi? É um X-Men, né? É, o X-Men. Ele passa através do adversário, né? E era um cara que eu, assim, eu gostei. Ele é um cara que eu gostei muito ano passado. Esse ponto que o Igor levantou é verdade, assim, analisando agora, talvez essa transição seria benéfica, né? Seria positiva tanto para ele quanto para o time. Eu também gosto muito do posicionamento dele, igual o Thiagão comentou.
E realmente, eu acho que assim, a gente tem que ver o que vai acontecer com o Golden, né? Se volta, se não volta. Porque eu acho que muita coisa vai mudar se ele não voltar. Eu acho que o Giants vai ficar um pouquinho com a orelha de pé aí, ficar pulga atrás da orelha até decidir isso aí, se fica ou se não fica. Porque muita coisa das decisões em si dependem desse fator, né? Sim. Você falou de Golden aqui, eu puxei aqui o valor de mercado do Golden. Pra quem tinha oferecido 12 pro cara, depois se arrependeu, ofereceu, o cara pediu 10 e falou não, o valor de mercado do Golden hoje é de 13,5, tá? Seria um contrato de 4 anos, 54 milhões, tá? 13,5 aqui. Vale Ele é ouro. comparável... Oi? Vale ouro, Golden, né? Pra você ter ideia, quem que ele é comparado aqui tem o Dee Ford na lista, que compara para fazer o comparativo e fazer o valor de mercado do Marcus Golden. Então é um cara, e fala de Dee Ford, é um jogador que é muito bem visto na liga. Então eu acho que a gente perdeu uma oportunidade com o Golden. De conseguir um excelente jogador por um salário mais baixo. Com certeza, que ele não assistiria o mercado. Eu acho que a gente tem chance de assinar ainda menos que isso. Contrato longo mesmo, né? Se ele voltar, porque não conseguiu oferta de ninguém, não. Porque o time que acreditou nele, o time que trouxe ele de uma lesão, acho que foi um dos melhores anos da carreira dele, esse com o Giants. Então, se mostrar um projeto para ele bacana, eu acho que ele se interessa e pode vir até por menos de 13 milhões. Agora, com certeza, o Giants perdeu todas as chances que tinha, apostou contra quem não devia e perdeu. Era para ter assinado com esse cara antes da temporada acabar ou logo depois. Esperou demais, agora tá aí chupando o dedo. Eu já tenho estado de desespero. Para mim, agora é hora de fechar com um veterano aí barato, o Ansa da vida, Sabe que Sheard, o Suggs, qualquer cara aí por 2, 3 milhões. você sabe quem estava disponível, né? E veterano e assinou aqui com os Chargers, com os Rams, o Clay Matthews. Ele entraria nessa lista sua aí? Pode ser também. Eu tô olhando mais agora os dentes do cavalo, não. A gente precisa de algum veterano aí para ensinar o rapaz a jogar. Principalmente essa meninada que entrou agora, isso aí o cara vai ajudar. Não vai fazer milagre, não vai fazer 10 tags, isso aí não vai acontecer mesmo. Mas Eu você acho tem que caras aí. é mais pela mentoria, né? Em Isso si. aí, caras que podem adicionar taticamente muito aí, pode ser boas armas aí. O Paul Suggs está, apesar de velho, tem 37 anos, mas é um cara que tem um atletismo, quem conhece o jogador, monstro. O cara em Baltimore, um dos melhores OLBs que já viu na liga tranquilamente. Não duvido se o Suggs foi indicado para Hall of Fame, por exemplo. Mas tá com 37 anos, não é mais um garoto. Mas E isso o aí você pode esperar, mano. Tinham falado, o Jordan Brennan, acho que é Brennan, tinha Brennan. falado que o Giants devem pegar um outro OLB, tipo, experiente, tipo, contrato de um sim, ano, pagando merreca, pra poder dar alguma, né? o Ansa Alguma e coisa o. ali, né? Sim, o Ansa e o Sherar eu não gosto muito porque eles são mais defensive ends, mas naquela situação de 4-3 deitado mesmo, que é com aquela mão no chão, que são caras mais pesados. Não sei se vai ter espaço no nosso esquema, mas agora não é hora de ficar escolhendo, não, cara. Assinar com um veterano aí para adicionar alguma coisa nesse time. Sim. É, E eu acho que algum veterano tem que chegar. Se não for o Golden, tem que ir atrás de algum, porque tem que ensinar a molecada, sabe, né? Pode ser um cara mais velho que, lógico, não vai ter 10, 12 sacks no ano, só que, pô, só de estar lá em campo, mostrar a experiência, ensinar todo mundo a dar uns toques, fazer o papel de mentor já ajudaria demais, assim. sim, total. A gente fica falando, por exemplo, do sacks, quem fez, quem não fez sack, quer ver aqui na liga, se eu não me engano, o Nick Bousas, que, pô, um baita de um jogador, ele não tem 10 sacks no ano. Acho que ele tem 9,5, quer ver? Nick Bosa, 9 sacks no ano. Ou seja, a gente não pode esperar que um desses caras vá performar como o Nick Bosa, né? Que é um cara fora da curva. É, não vai ser um Strahan no auge, né?
Exatamente. Mas cara, eu também tô nessa, Renatão. Eu prefiro aguardar aí a chegada de um veterano para poder falar alguma coisa. E antes da gente mudar para secundária, o Douglas Gomes falou assim: o Ryan Connolly saudável, a briga é boa. Gostei muito da atuação dele ano passado, apesar dos poucos jogos, né? E o Vare Forte aqui mandou também assim: Buchanan também sempre ia bem quando entrava. Que fim levou esse jogador Dione Buchanan? Que a gente trouxe do Tampa Bay e Cara, depois. ele foi decente aqui. Demorou a entrar, mas foi decente quando entrou. Aí foi ganhando snap conforme foi passando os jogos. Jogou razoavelmente bem, mas não sei o que ele. Se a gente continuou com ele ou se ele é free agent, realmente não sei Free dizer. agent? Hoje ele é free agent. Não Porque tem ele era jogador absolutamente do nada. Betcher. Foi outro jogador que tinha ido bem nos tempos dele de Arizona. Sim. Entrou bem, E- saiu bem. exatamente. Chegou sem ninguém saber, foi embora, ninguém nem lembrava dele. Se o Forte não levanta aqui a discussão. E Mas, falando Oi. não, é falar pra gente pular pra secundária, né? Exatamente, esse é o próximo ponto falando de safety, que eu acho que é a posição que a gente está mais, acho que confortável para cravar que será de Jabril Peppers e Xavier McKinney, os titulares, com o Julian Love e o Sean Chandler como os backups ali. O Julian Love sendo com aquela estrelinha do lado, né? Porque o Julian Love é um cara, um coringa ali da secundária. O que vocês acham dessa dupla? Peppers e McKinney. Será titular Saudável, mesmo? cara. Porra, eu tô muito. Exatamente. É o que eu mais quero ver na temporada do primeiro jogo é esses dois, cara. Tô muito esperançoso, cara. Eu já vi muita secundária jogando. Esses dois aí, eles podem transformar o nosso esquema tático, não de elevar a galera, vai começar a fazer jogar todo mundo bem, mas é de deslocar os jogadores. Hoje a NFL tá cada dia mais dinâmica nesse quesito de os caras não fazerem só mais a função. Esses dois aí, eles podem cair em qualquer lado do campo, em cima, embaixo, lá no fundo, pela direita, pela esquerda, pode marcar CB individual, pode ficar na zona lá atrás, no fundo, esperando a marcação em zona quando alguém chegar, pode marcar qualquer tight aí mais rápido, desde que não seja tão forte, pode participar da blitz. Então, esses dois, eles têm as características muito fortes, cara. Então, eu tô esperando muita coisa boa deles aí. A briga na secundária tá forte para quem vai de reserva. Tem o McLaurin, tem o Nate, que ficou no time ainda, tem o Sean Chandler, e ainda tem o Halley, que fazia a função de CB e de safety, às vezes também, como terceiro ou níquel. Lennon? Ah, e você, Igor? Sumiu. O Olha, Lennon sumiu. E o Dart, é que o Dart veio assumir o lugar do Lennon. Voltou aqui. E voltou o Lennon e o Dart. E aí, Igor, você? é que o Lennon parou de falar do nada, eu achei que ele tava falando ainda. Não tem problema. Olha, sobre a nossa secundária, sinceramente, eu não sei o que esperar. Eu tô confiante sobre o Bradbury, eu gosto do jogador em si, gosto realmente dele. Eu acho que o Baker, se ele for usado da mesma forma do Bradbury, que são dois jogadores que são jogadores pra marcar mano a mano, não Então, são jogadores pra... Oi? você tá passando então no safety, você tá falando CB Não, já. segura o safety. Ah, tá, desculpa então, tu deixei pro safety. É que eu ia falar da secundária em si, mas deixa pro safety primeiro. Sobre Beleza. safety, eu acho que a gente tá bem de boa agora. Tipo, comparado, porque o Sam Chandler é um jogador que eu sempre gostei. Ele já tá o quê? No segundo ano aqui com a gente? Acho que é. Eu verifico aqui pra você. Eu acho que tá indo pro terceiro, eu Ele acho. tá no terceiro, eu acho. Acho que ele tem mais tempo É. já, né? É um Sim, jogador que eu ele e o gosto. Halley ficaram juntos aqui de undraft. Isso. E eu gostava mais dele do que do Halley, só que o Halley acabou ganhando a posição. Né, teve mais confiança dos treinadores. Eu achava que, tipo, pelos treinamentos, né? Avaliando apenas o que o pessoal falava dos treinamentos, que ele aparecia muito mais, tinha mais potencial. A gente não sabe dizer o que fez ele, mesmo aparecendo mais, acabar perdendo a posição por Halley. Mas eu acho que o Peppers
McKinney, então, pô, eu acho que a gente tá bem tranquilo por enquanto, se os dois não se machucarem. Tem o Love também, que a gente não sabe se vai jogar de nickel ou safety. Eu acho que dá pra gente ficar bem de boa, até porque eu tô esperando muitos DBs na secundária, então acho que isso não vai ser um problema. Pra mim, os dois, o McKinney e o Peppers, indiscutível titular. Gosto muito do Love, sou fã desse jogador, mas eu prefiro ainda os outros dois que estão aí. O Love, se fosse o caso, eu jogaria Love, Bradbury, McKinney e Peppers. Minha opinião, eu quicaria o Baker. Mas com relação à posição de safety, eu começo a enxergar o nosso time assim, com uma DL muito boa, um buraco ali no meio de campo, e lá no fundo um time muito, muito forte também, né? Começando pelos dois safeties. E você, Renatão? Teria alguma coisa aí, você e o Dart, pra adicionar? Deixa eu ver, minha voz tá Darth ainda? Tá, o Dart foi embora. Ah, que coisa de O louco. Luke matou ele. Mas então, falando de safety, né? Eu tô igual o Lennon, cara. Eu tô muito, muito, muito ansioso de ver o Peppers e o McKinney em campo. Eu acho que vai ser, tipo, muito legal ver eles, bem interessante mesmo. O Peppers, lógico, pelo desempenho que ele já fez na temporada passada, ele chegou meio desacreditado, né? Porque, querendo ou não, envolveu uma troca que ninguém tava querendo que acontecesse, mas no final das contas ele tá fazendo um belo trabalho. E, meu, o McKinney, eu tô hypado, cara. Eu não sei se porque ele me hypa no Twitter, no Instagram e o cara é 4, mas, meu, eu tô muito, muito afim de ver em campo, cara. É um baita jogador foi, né? Um baita jogador no college. Ele tá muito afim de mostrar o trabalho em campo no Giants, então, cara, vai ser muito interessante de ver ele, cara. Eu acho que essa temporada vai ser uma temporada que a gente tá muito tranquilo de safety, o que é bem raro. Sim. Rapaz, eu nem duvido ainda de acontecer o seguinte: como starter que entra na primeira snap lá, ser o Julian Loves e o Peppers e deixar o Xavier, nosso querido Xavier, para situações específicas. Não ficaria nem espantado com isso, de tamanha a locomoção e a disponibilidade que esse cara tem em qualquer posição. Ah, vamos jogar com 3 mesmo, ele vai e entra, vamos botar ele como CB, ele vai lá e vai ficar como CB. Então, tipo assim, tô bastante na onda, ripado meu pra ver o Peppers e ele jogando, cara, principalmente juntos. E no corner, que aí eu quero que o Igor fale primeiro, já que ele queria falar lá dos corners. Pera, A princípio, oi. a gente vai falar dos 75 cornerbacks que a gente. Eu reservei essas últimas 6 horas de podcast pra listar os caras aqui, depois a gente fala em 10 minutos quem a gente quer. Mas da lista aqui levantada pelo Luiz, os dois titulares aparecem primeiro, Bradbury e Baker, mas titulares assim, pelo que a gente está imaginando. Depois temos Ballantine, Sam Beal, o Julian Love, que é o que a gente chama de híbrido, Chris Williamson e Darnay Holmes. Chris Williamson e Darnay Holmes são os caras que vieram do draft esse ano. E aí, Igor? Fala aí agora começa nos corners, termina na secundária inteira. Cara, deixa eu começar falando sobre esse Darnay Holmes. É assim que se fala o nome dele? De Darnay, deixa eu pegar que eu perdi o nome dele. Darnay Darnay Holmes. Tipo Sherlock Holmes. Darnay Holmes, tá Mesma bom. pronúncia. Então, um cara que eu sinceramente não conhecia, não tinha pesquisado sobre ele, nunca tinha visto ninguém sequer falar sobre ele. Aí a gente selecionou ele na 4ª rodada e a gente foi começar a ver. A principal coisa que chamou a atenção foi: o cara se formou em 2 anos e meio na faculdade. E foi considerado pré-draft como o jogador mais inteligente a entrar nesse draft. Tipo, eu não sei o quanto isso pode impactar, mas eu considero isso bastante. Sei lá, o cara foi considerado o jogador mais inteligente, se formou em 2 anos e meio em uma faculdade de 5 anos. Não sei o quão inteligente você precisa pra fazer isso, sabe? Cara, muito. Cara, já é difícil se formar em 4, imagina em 2,5 de uma de 5. Cara, imagina em 2,5. Sem jubilar, né? Então, isso é uma coisa assim bem bizarra, sabe? Como é o maluco deve ser um gênio. Aí
comecei a ver o pessoal falando, foi o primeiro ponto bem interessante sobre o jogador, e depois veio que muita gente considerava ele como o melhor níquel do draft. Apesar dele ter jogado como corner outside na faculdade, os Giants mesmo foi um dos times que entrevistaram aí no Combine e considerava ele como níquel. Então, provavelmente, ele também era um níquel número 1 pro Giants, para ele ter sido selecionado. Agora, no geral, eu tô bem em dúvida assim, sobre a posição apenas de níquel. Porque, pra mim, eu não sei te dizer ainda quem vai ser o níquel por causa. Tem ele e tem o Love. Eu acho É o que. Valentine e o Bill. Não, tem um monte, tem Não, ele, não, tem o não, não. Love. Tem o Bill só. O Valentine eu não vou contar pra posição, sinceramente. Ele Ele vai ser fica o de terceiro outside. jogador. Ele É, fica de ele outside. não vai contar como níquel. O Bill pode ser que seja, mas eu não sei te dizer. Eu acho que eu contaria o Bill como outside, mas ele pode ser níquel. Agora o Valentine eu só vejo como outside. Então, tipo, vamos lá, botando 3 jogadores principais disputando a posição, tirando outros que possam aparecer no camp. Seria o Bill, ele e o Love. O Love veio de um ano muito bom e ele foi escolha do novo do novo regime para essa posição. Então, tipo, vai ter que ver como os nossos treinadores vão ver isso. Agora, outside, eu acho que a gente não tem muito, sabe? Vai ser o Baker e o Bradbury de qualquer forma. Vai depender mesmo se é o que eu tô falando, tipo, Valentine, Bill ou qualquer outro que vão ser o CB3, 4. Vamos ver como é que o Baker vai começar. Pode ser que ele não comece bem e já, tipo, no segundo jogo assim já vá pra reserva. Vai ser uma doideira essa nossa secundária. Vai ser uma briga boa. Eu tô ansioso também para ver essa disputa aí, principalmente no banco. Que titular acho que já tá bem acertado e encaminhado. Mas para fechar o banco aí vai dar trabalho. Eu não coloco o Love nem como níquel, não, cara. Ele joga como níquel, ele faz essa função, só que ele faz sempre marcação em zona, ou ele espera individual depois da metade do campo. Então ele meio que fica com um níquel barra free safety. Então eu não acredito que o níquel CB, quando o cara tá lá alinhado, vai ficar um na frente do outro. Não acredito que seja ele que vai entrar para fazer essa função. Acho que mais o Halley tem feito quando acontecia esse tipo de jogada. Mas nossa defesa no passado não era parâmetro para nada, principalmente a secundária. Então podemos esperar mudanças e acontecer isso que você está falando. Mas realmente, tá entre o Holmes, o Halley, eu botei o Love e o Bill também. Eu acho que o Bill tem condições de pegar esse níquel também, caso ele venha jogar. Mas é o que você falou. O Sam Bill também é outro cara que, para mim, é a temporada-chave dele agora. Se ele não jogar nada, já pode juntar as coisinhas e assumir aquela pique suplementar ridícula que a gente fez nele e mandar embora. E fica o Baker e o Bradbury. Não, e Sim, ainda tem uma outra coisa. Eu espero, tipo, eu tô realmente esperando que a gente vai chegar em muitos momentos dos jogos onde a gente vai, tipo, tá com um insider, 300 DBs e vai ser isso, tá ligado? Porque a gente vai ter que gerar pressão pro... Como é que é o nome? Quando o cara não tem jogador pra lançar e é aí que ele toma o sec. Coverage stack. É Giants, é o Daniel Jones, esse cara. Quando não Coverage tem stack. Quando o cara como é que é o Daniel Jones. o cara tá com todos os recebedores muito bem marcados e acaba tomando cego porque não consegue lançar a bola. Então eu espero realmente isso do que os nossos outside realmente fazendo alguma coisa. Sabe? Eu acho que até uma das perguntas aqui, que Douglas Gomes novamente, que ele falou da versatilidade do Love no passado, perguntou se ele poderia jogar de cornerback, e aí Peppers e McKinney de safety. Essa é a minha visão. Eu arriscaria o Bradbury com Love e o Peppers e o McKinney como safeties. Até no final do ano passado, ficou ali uma rotação entre nickel e o outside, entre o Ballantyne, o Bill e o Baker, no final do ano passado. O Baker não jogando como nickel, mas ele rotacionando com o Shambill. Na verdade, ficava assim, né? O Shambill rotacionando com o Baker no outside, e ao mesmo tempo o Sam Bill rotacionando com o Ballantyne como nickel. Nos últimos jogos, já que já estava tudo perdido, os caras começaram a testar, né, a defesa. Então eu acho que o Sam Bill briga com o Baker pela posição. Como você disse, o Holmes é um jogador de quarta rodada
como o Love foi também, é um cara bem inteligente. Então, ele entra, talvez não para ser titular esse ano, eu acho, porque a disputa é muito grande, tem gente mais experiente do que ele. Mas se não for para esse ano, acho que ano que vem esse cara já entra como o possível titular do time ou aquele reserva imediato, né? Qualquer um dos dois corners que machucarem ou tiver que sair, ele que entra. Então, para mim, hoje, para fechar aqui o podcast, para mim a secundária seria Love, Bradbury, Peppers e McKinney. E para você, Igão? Pra mim, A sua secundária, quem seriam? Os titulares só. Peppers, McKinney, Love, Bradbury e Baker. Você, Igão. O Igor. O Lennon. Quem que o Igor falou? Não ouvi, cara. Baker, Bradbury o Bradbury, o Peppers Love. e o Xavier. e o Love como um níquel. Ah, entendi. Não, provavelmente é isso mesmo. Por enquanto, o mais usual seria isso. E você, Renatão, tem alguém aí que você incluiria nessa lista, excluiria? Sou eu pra discordar, cara. Se o Igor e o Leno você falou, tá falado, cara. Eu acho que é isso mesmo, não tem muito o que mudar, os titulares vão ficar entre eles. A gente fica na ansiedade, né? Porque eu tô muito no hype do McKinney com o Peppers. Eu quero muito ver esses caras em campo. E vamos ver, tomara que a gente não sofra tanto esse ano quanto a gente tá acostumado a sofrer, né? Chega de sofrência. Deixa sofrência pra Marília Mendonça. Poxa, vamos ter alegria, né? Mas Exatamente. é isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu falar bem aqui da nossa defesa. Na próxima semana a gente vai vai resumir tudo e vai fechar todo esse assunto de elenco. Talvez com o time inteiro aqui, com o Luiz também participando, com o Jader. Acho que vai ser bacana. Eu acho que por enquanto a gente conseguiu fechar esse assunto. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da defesa, de algum jogador específico. Cara, só de não ter o James Batcher já é uma evolução, velho. Por mais que não tenha inside linebacker, não tenha reserva pra posição de linebacker, já é uma evolução. Sim. Mas Tô na mesma. eu tô esperançoso. Pode ser que eu quebre a cara, que é muito provável, mas tô esperançoso. Exato. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode finalizar. Não, é isso. Pode finalizar. Já estamos por hora. Então é isso. Valeu, Igor, Lennon, Thiagão. Valeu, galera. Até semana que vem com mais um Papo de Gigantes. Obrigadão aí. Abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Galera, até a próxima. Abraço. Vocês viram que a galera tá direta, né? Não tem chororô. Então é isso, pessoal. Porra, valeu aí todo mundo que acompanhou a nossa live aqui de gravação desse episódio de hoje. A gente então falou de defesa. No podcast passado a gente falou de ataque. E no próximo a gente vai vai finalizar tudo, vai envelopar aqui, vai falar qual vai ser o nosso elenco final na nossa visão, trocar mais uma ideia com todo mundo. E se você não segue a gente lá no Twitch TV, corre lá, twitch.tv/Giants Brasil. Se você assina Amazon Prime, torne-se um Twitch Prime e ajude o canal sem gastar nada. É só giantsbrasil.com.br/Prime. E não se esqueçam, sexta-feira agora, às 8h30 no twitch.tv/Giants Brasil, a gente vai reprisar o Super Bowl 42 contra os Patriots. Então, se você quer ter um pouquinho de nostalgia, quer chamar um amigo que torce pro Patriots para ele sofrer um pouquinho, chorar na quarentena, essa é a hora, hein? Sexta-feira, 8h30. Na próxima sexta também tem. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu.